E o que a gente vê acontecendo aqui no Ocidente, gente? Esse mesmo processo que eu acabei de falar para vocês, que ocorreu na Ásia e em todos os locais do mundo. Aqui no Ocidente, o nome que se dá para esse processo é de romanização. Por que romanização? Porque ele foi mais potencializado a partir da atuação do Império Romano, no trabalho que o Império Romano fez de domínio da Europa. Um domínio físico europeu e africano, porque eles chegaram também no Egito, né? E o Egito é África. Os egípcios, os queméticos, são africanos. Mas toda naquela região, também ao entorno do Egito, houve influência romana, do Império Romano. Então, eles acabaram indo para além, né, da África, e chegaram até na Ásia. A gente vê Alexandre o Grande indo até a Ásia também. Enfim, o Império Romano, ele realmente teve uma influência muito grande. E qual era o grande mote do Império Romano? Que até um determinado momento, ele era um império politeísta, ele era um império que teve a sua origem pagã. Mas na medida do desenvolvimento, o grande mote deles era levar a civilização para os locais primitivos. Então, eles acabavam analisando as comunidades pagãs como comunidades que deveriam ser dominadas por causa, geralmente, dos recursos naturais, das riquezas naturais que existiam nesses locais. Então, eles estavam buscando poder, na verdade, eles estavam buscando riqueza, roubar, usurpar realmente, como fizeram com maestria, e eles levavam as estradas, né? Por quê? Porque, como eu já disse no início, era perigoso, claro que era perigoso. Você a todo momento estava sendo saqueado, você estava bem num determinado momento, daqui a pouco uma tribo vizinha vinha lá e te invadia, estuprava as suas mulheres, matavam os homens, enfim, isso acontecia. Então Roma, ela vinha com aquele mote de levar a civilização, e quem aceitasse o subjugo a Roma também teria a sua proteção. E com isso, ela conseguiu, ou por bem, ou por imposição, por mal, ela conseguiu estabelecer este domínio. Só que as práticas do paganismo, das pessoas que viviam no Pagos, que eram os paganos, Pagos sendo a floresta, sendo o campo, sendo o meio natural, acabaram sendo resistência a Roma, que representava o urbis, a cidade, o urbano. Então, a romanização, ela expressa e ela traz uma análise muito interessante justamente do conflito do urbis contra o pagos. Isso muito antes do cristianismo, tá? E a gente vê que, mesmo com o advento do cristianismo, no século III, o imperador Constantino, ele se auto-intitulou cristão, então ele converteu-se ao cristianismo. Só que ele foi uma jogada muito inteligente desse cara. Esse cara, ele era muito inteligente. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar uma maneira de continuar a expansão do seu império. Só que não ia mais ser com o nome de Roma, mas sim com o nome de católico romano. Então ele criou um sistema religioso que ele se apropriou. Tem o concílio de 300 e alguma coisa, depois da Era Comum, onde este imperador, ele se intitula o primeiro papa, e o concílio, as pessoas que estavam ali, elas escolhem os livros que vão compor a então criada Bíblia, e desenvolve esse sistema religioso que vai continuar fazendo o quê? Levando a urbis, levando a civilização e a civilidade para as pessoas primitivas, para as pessoas animalescas, para esses pagãos. Tanto que a gente vê que todos os impérios que continuaram se expandindo, mesmo pós-Roma, junto com os guerreiros, ia um jesuíta, ia um representante da Igreja Católica, que ia ser o responsável pelo etnocídio. Então, os guerreiros acabavam com as armas, e os representantes desta nova religião católica acabavam com as culturas. E a gente vê que o extermínio desta antiga chama do paganismo, ele foi muito bem sucedido em muitos locais. Por exemplo, aqui no Brasil. E dentre as práticas pagãs, a incorporação
assim como a gente viu exemplos na Ásia, ela foi muito temida. Por quê, gente? Porque a incorporação é subversiva por natureza. A Lu, ela costuma repetir sempre, é uma opinião que eu concordo, eu já vi outras pessoas também falarem, que a bruxaria, ela é subversiva por natureza, né? Todo bruxo, toda bruxa de verdade é subversivo. Vai querer colocar um bruxo, uma bruxa numa caixinha que vai ver que não vai funcionar. A incorporação, ela é o exemplo máximo da subversão da bruxaria. E é mais uma prova de que faz parte, né? Porque vocês imaginem o seguinte, gente. Olhem o olhar de quem está de fora, de quem não conhece os mistérios da incorporação, de quem não é um iniciado nesses mistérios. Quem está de fora, imaginem um imperador romano ou um rei de alguma nação europeia que, para subir no poder, envenenou o seu irmão. Um exemplo clássico que a gente vê em muitas histórias. Ele envenenou o seu irmão mais velho, que era o rei por direito, e acabou assumindo o trono. Imaginem o espírito desse irmão incorporando numa sacerdotisa ou num sacerdote e revelando toda a falcatrua que foi feita. Ou seja, isso era um perigo. Era um perigo iminente que existia. Por quê? Porque a incorporação ela era conhecida e as possibilidades de acesso na incorporação existia também. Agora imaginem um exemplo de Pensem numa tradição qualquer de bruxaria que vocês conheçam. Pensem no fundador desta tradição histórica. E este fundador já morreu, e esta tradição ela é aberta à incorporação, e o espírito deste fundador passa a se manifestar em um neófito que acabou de entrar, mas que tem uma mediunidade desenvolvida. Quem teria a palavra de comando? O atual sumo sacerdote ou suma sacerdotisa da tradição, ou o fundador, o espírito do fundador que está incorporando no corpo ali do neófito? Um outro exemplo agora. Você não é o sumo sacerdote, a suma sacerdotisa da sua tradição de bruxaria, mas você tem uma mediunidade e o grupo abre espaço para a manifestação mediúnica. E você passa a incorporar o espírito de um encantado, de um Cid, algum espírito que tenha propriedade para falar de muitas coisas dos sagrados que vocês vivem. E você, por ser o veículo de manifestação desse espírito, passa a ter um brilho que atrai mais do que os próprios sumos sacerdotes do círculo. Olhem todos os perigos, o quanto é subversivo, o quanto é perigosa a incorporação. Então é mais fácil eu falar que incorporação não existe. Por quê? Porque eu não quero ter que lidar com filho e filha meu, com um discípulo meu, querendo vir incorporar gente mais poderosa do que eu, que queira falar mais alto do que eu aqui. Isso é fato, gente. Quem não é iniciado nos reais mistérios da incorporação tem medo da incorporação. E já tinha desde essa época. Por quê? Porque a incorporação ela representava um acesso a mistérios, um acesso a informações privilegiado. E se eu quero que todo mundo me siga, então eu tenho que ser visto como detentor do saber, da verdade, do caminho da vida ou da morte. Porque vem a lua serena incorporando fulano de tal, que também é detentor do caminho da vida e da morte e fala diferente de mim? Não, opa, não. A lua serena não sabe do que está falando, sou eu que estou falando, eu que sei, sigam a mim. Então, isso a gente vê histórias de impérios, histórias de reinados, histórias de comunidades e histórias de grupos de todas as religiões no mundo inteiro, em toda a história. Então, a incorporação, ela foi escorraçada de muitas tradições, inclusive em muitas linhas, não em todas, graças aos deuses, mas em muitas linhas de bruxaria moderna. Por causa também desta grande insegurança, desta aparente ameaça ao status quo estabelecido por determinadas pessoas. Por que eu enfatizei várias vezes que essa é uma visão não verdadeira, deturpada, só de quem não é um real iniciado nos mistérios mais profundos da incorporação? Porque quem é um iniciado ou uma iniciada nestes mistérios vai saber que, mesmo
numa hipótese, mesmo que uma pessoa venha num trabalho mágico meu e da Lua, ou que a gente vá num trabalho mágico de uma outra pessoa qualquer, supondo que um espírito que incorpore em mim, se é que vai incorporar em outro local, porque nem isso é comum de acontecer, só se houver necessidade, objetivo e abertura. Supondo que um espírito que incorpore em mim, dentro de uma hierarquia espiritual, ele seja superior a um espírito que incorpore em quem está dirigindo aquele trabalho mágico, nunca vai haver desrespeito. Nunca o espírito que incorpora em mim, ele vai querer se sobrepor ou querer brilhar mais do que aquele outro espírito que está em quem dirige os trabalhos. Nunca, porque esse não é o objetivo deles. Quem faz isso é porque coloca o seu próprio ego pessoal acima de tudo. E quem coloca o seu ego pessoal acima de tudo vai querer os louros, vai querer a atenção e o brilho em tudo que faz, não só na incorporação. Mas, infelizmente, também neste processo, a pessoa vai se colocar acima da própria entidade que está ali. E é possível até que ela se abra e atraia espíritos que mentem, que inventam um monte de história bem elaborada, para poder desestruturar e trazer a atenção para ela, tá? Mas dentro de um processo real e respeitoso, não existe essa ameaça, porque o respeito ele é muito presente, o respeito do espírito ao corpo do médium ou da médium, o respeito do espírito que está ali ao local que ele está se manifestando, o respeito do espírito ao grupo dentro do qual ele vai interagir. O respeito é muito grande. Então, isso é visto e é vivido por quem é iniciado nesses mistérios. Porque quem tem este medo, realmente, e isso infelizmente é presente no mundo inteiro, não sabe, fica com medo dessa subversividade inerente da incorporação, né? Na bruxaria moderna, então, o que a gente vai ver é que, sendo uma forma de se relacionar com os mundos, com os seres e etc., a incorporação sempre esteve presente, então, na bruxaria, nas suas mais múltiplas manifestações, desde as mais clássicas e celtas, até as presentes em outras culturas do mundo. Nunca que a incorporação ela foi só da África, ou só de grupos originários brasileiros, povos originários brasileiros. Nunca. A incorporação sempre esteve presente em todas as nações do mundo antigo. O paganismo do mundo antigo, de todos os locais, sempre teve incorporação presente e a história mostra. É só pesquisar um pouco. Eu trouxe aqui recortes muito superficiais, mas apenas para exemplificar esta prática presente em algumas culturas do mundo. Só que a bruxaria moderna, não todas as linhas de trabalho, mas muito da bruxaria moderna, ela acabou sendo muito influenciada por essa higienização que a Europa e as Américas sofreram. Higienização causada pelo processo da romanização. A gente vê o próprio último grande movimento, né, de bruxaria moderna, que foi a criação da Wicca na década, meados aí do século XX. A gente vê como ela tendo nascido ali no berço europeu moderno. A gente está falando de século XX. Com certeza, por mais fora que tenha se tentado ficar, as culturas influenciam as nossas formas de ver, as nossas formas de entender, elas nos filtram em relação a como que a gente vai entender os mistérios. E não estou falando que Gardner fosse contra a incorporação. Não estou falando isso. Porque até existem alguns estudos que falam do contrário, inclusive, mas eu não vou falar pelos gardnerianos, não tenho autoridade nenhuma e não é o meu objetivo. Mas não estou falando que Gardner tivesse essa limitação, não. Porém, o fato é que muito das linhas da Wicca mais moderna, e não só da Wicca, tá? Porque eu também não quero depreciar a Wicca. A Wicca ela é muito importante, é uma religião muito profunda que traz e trabalha com muitos mistérios interessantíssimos. Eu não sou Wicca, não falo pela Wicca, nem pretendo falar, mas não estou querendo depreciar, não. Mas o fato é que, dentro deste movimento da bruxaria moderna, onde algumas tradições da Wicca fazem parte,
acabou também herdando essa higienização, essa mente, essa forma de entendimento mais higienizada. E, consequentemente, desconsideraram a prática da incorporação. Alguns fatores intensificaram este fato, né? Entre os fatores, existe o fato de que poucas pessoas que fazem parte da bruxaria moderna realmente têm preparo para orientar o desenvolvimento mediúnico de um discípulo. Poucas pessoas, até por causa da ruptura desta tradição. A gente está falando de uma criação da Wicca em meados do século XX, e a gente está falando, e é um movimento que, na minha opinião, a gente pode colocar como um nascimento da bruxaria, do movimento da bruxaria moderna, meados do século XX, mas a gente está falando aqui de uma interrupção desta tradição da incorporação dentro de muito do mundo pagão, na época de Roma, no século III, depois da Era Comum. Então foram séculos. É claro que não foi uma interrupção de tudo, né? Mas é um processo que veio ganhando força. Então a gente está falando de uma quebra de tradição de séculos, tá? Então, consequentemente, muitas das pessoas não têm o preparo, não sabem como preparar alguém de uma maneira responsável e segura para que se desenvolva a mediunidade dessa pessoa. Então, isso acabou auxiliando no processo de a incorporação não fazer parte de muito do que a gente entende e conhece de bruxaria moderna. Outro fator que também acabou atrapalhando foram muitos excessos, muitas misturas, muitas mistificações. Infelizmente, até mesmo muitas pessoas que fazem parte de religiões de matriz afro, elas acabam estando entre as principais responsáveis pela deturpação dessas religiões. E eu falo isso como pertencente ativo de uma dessas religiões. É triste de a gente ver, por exemplo, a poluição que existe nas praias pós-festa de Iemanjá, por exemplo. Tem os despachódromos, e onde a gente mora aqui tem vários. Eu já participei de mutirões de limpeza, de despachódromo, em cachoeiras aqui da região do Vale do Paraíba, que é triste de você ver que pessoas elas vão fazer entregas ali para deuses e deusas da natureza e estragam tudo. E isso a gente também vai encontrar em muitos praticantes da bruxaria. Na hora de entregam coisas de vidro, jogam papéis de plástico, queimam uma vela e deixam a borra toda ali na pedra, ou joga no lixo normal, enfim. Esta deturpação acaba depreciando a imagem do sagrado, antigo e real. E as mistificações, né? Infelizmente, a gente vê... é só você colocar incorporação mediúnica no YouTube que você vai ver ali filmagens divulgadas. Eu sou contra, a Lua também, a gente é contra terminantemente até mesmo fotografar determinados rituais, porque quem está olhando de fora vai olhar com uma análise, um filtro estereotipado. Então, muitas coisas podem ser até sagradas de verdade que está sendo feito ali, mas acaba sendo divulgada, sendo estereotipada e deturpando a imagem do que até está acontecendo ali. Mas fora isso, tem muita mistificação, tem muita gente que se utiliza da ideia que ela passa de que está incorporada para falar o que ela quer para a pessoa, para depreciar o outro, para mandar mensagem, enfim, isso existe. E assim, acontecendo o que eu e a Lua sonhamos que aconteça, que é a incorporação voltar a ganhar o seu devido espaço dentro da bruxaria moderna, a gente vai ver muita cafajestagem também, como a gente vê hoje dentro de terreiros de Umbanda, como a gente vê hoje dentro de terreiros de Candomblé e etc. Tem muita coisa podre que acontece, mas a gente vai ver isso na bruxaria também, vai ver. E eu sei que meu coração ele vai doer quando eu ver, porque a gente vai ter a consciência de que estamos fazendo parte, não somos os únicos, mas fazendo parte desse movimento, deste resgate, mas eu tenho certeza que não é o fato disso vir a acontecer que deve impedir que este resgate seja feito dentro das práticas de bruxaria, porque é um trabalho importantíssimo, é um trabalho, nossa, fantástico, maravilhoso, que quem me conhece sabe que eu me emociono quando eu começo a falar da beleza da incorporação. Semana que vem, na palestra
de Umbanda Pagã, eu vou me aprofundar mais sobre alguns aspectos disso, mas é um trabalho assim que essa chama ela tem que ser reacesa na bruxaria. Na verdade, ela não apagou graças a alguns no mundo inteiro, né? Graças a alguns que mantiveram essa chama acesa. Ela não apagou completamente, mas ficou pequenininha e a gente tem que avivar essa chama, tá? Outro fator é o que eu já citei do imediatismo. As pessoas elas não têm paciência de passar realmente pelo preparo para poderem ter uma incorporação real, uma incorporação completa, uma incorporação segura, onde o espírito que está ali realmente tome conta. As pessoas não têm paciência, elas querem tudo para ontem, elas querem já sair incorporando os deuses, ou os grandes mentores, ou o encantado, ou... Calma, é um processo que é um processo gradativo, que não tem como a gente acelerar. Mas é um processo que vale a pena passar, tá? E eu vou falar depois onde vocês podem buscar informações, aqueles que querem se desenvolver nesse processo.